a todos. Bom dia, nossos amigos que estão nos vendo, apreciando, vibrando através da internet. E hoje a gente vai falar sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou começar hoje esse capítulo, vou ficar com a introdução, com a parte histórica. E a Eliane virá na segunda parte, na semana que vem, para fazer laços de família e instruções dos espíritos. Hoje eu fico com ressurreição e reencarnação. Vamos ver o que a gente pode entender disso aí, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vi esse bonequinho aí tirando muitas roupas, né? E vestindo outras. Mais ou menos assim que a gente vai entendendo, né? Vai vestindo outras roupas, tomando outras formas, a gente vai vindo e vai tirando aquela velha, adquirindo uma nova e com ela uma nova experiência. Eu tive uma oportunidade essa semana eu sempre leio o Globo. E eu leio o Globo, as informações, e às vezes eu vejo os comentários que as pessoas fazem sobre os mais diversos assuntos. E é bastante interessante, porque é uma loucura aquilo lá. Tem gente que coloca cada coisa que você fica assim, você não acredita que você está lendo aquilo, né? Mas é muito interessante a forma com que as pessoas criticam a posição de outros em determinados assuntos, seja ele qual for. Então, tem gente que sabe respeitar, tem gente que sabe fazer isso com muita dignidade, com muito respeito, né? Com muita propriedade, mas tem outras pessoas que vão do palavrão, assim, eu fico imaginando o que se passa na cabeça daquela pessoa. A gente vê assim, muita falta de respeito pela opinião do outro. E para falar de reencarnação e de ressurreição, nós, os espíritas, entendemos de uma forma diferente de algumas escolas religiosas. Então, quando nós nos propomos a fazer uma palestra como esta, não é criticando ninguém, nem ninguém dizendo que ninguém que está certo ou que está errado. Nós temos a nossa doutrina que nos traz essa informação baseada nesses estudos e é assim que nós cremos. Se o outro não crê, se o outro não vê, nós respeitamos o outro como ele está vendo, como ele está vivenciando. Até porque seria contra os postulados da nossa doutrina criticar a religião do outro. E eu encontrei isso assim bem legal, eu trouxe para vocês, que é uma frase que diz assim: respeitando a fé dos outros. Um religioso ortodoxo disse: não sei como ainda existem indígenas que acreditam que o sol seja o Deus deles. Um religioso ortodoxo não falou de que religião, mas criticou a maneira como os índios, né, viam o Deus dele achando que o sol era o Deus deles. Aí o cara disse assim, pensei comigo e depois disse, veja pelo lado do índio, ele se levanta e vê o sol nascer a toda tarde e vê o sol se pôr. Para ele, o verdadeiro absurdo é saber que alguém adora um Deus que não seja pelo menos visível. Ou seja, para aquele homem, o que criticou o índio, ele adora um Deus que ele não vê. Ele crê numa divindade que ele não vê. Não tem uma prova cabal. Mas o índio adora uma divindade onde ele acha que o sol é que representa. Então, ele vê. Quem é que está errado? Aí ele vai dizer, né? Razão pela qual eu retorno à máxima. Quem quer ter a sua fé respeitada, precisa respeitar a dos outros. Absurda ou não. Cada um tem o seu motivo para crer de um jeito e outro para descrer no alheio. Então, eu achei muito legal, né? Porque, às vezes, a gente costuma pegar essas lupas, né, e sair averiguando aí a vida, a filosofia, as opções, a religiosidade do outro, sem realmente conhecer as coisas. Aquela história daquele pessoa que foi no cemitério colocar flores para o seu morto ali, conversava com o seu morto. Quando ele olha do lado, tem um japonês colocando arroz na cova do ente querido. Então, quem colocou flores, ele disse, mas como é que você coloca arroz
para uma pessoa morta comer, ele não vai comer, a pessoa morta não vai comer. Ele diz, e o seu morto vai cheirar as flores? Não é? Então, assim, tem coisas que nós temos mais do que nunca o dever de respeitar. Uma delas é a religiosidade do outro. E Chico vai nos dizer que aquele que acredita realmente na sua religião não tem tempo nem necessidade de criticar a fé dos outros. Se eu creio naquilo, eu não tenho tempo para ficar criticando nem procurando cabeça de chifre na cabeça de cavalo na religião dos outros. Eu vou apenas respeitá-la. Como a doutrina espírita não fica propagando nada para adquirir os seus prosélitos, ou seja, nós não somos uma doutrina que vamos pregar para angariar ninguém. Nós não fazemos isso a título de nada, nem de ter nada, nem de angariar. Nós apenas vivenciamos a doutrina e nos chegamos a ela através dos conceitos que ela nos dá. Então, uns chegam já vindo pelo braço, outros já vêm com uma dor, mas todos chegam dessa forma na doutrina espírita, pelo conhecimento de alguém, pelo interesse que você tem de conhecer. Então, nós não vamos à praça pública anunciar a doutrina espírita. Então, eu estou deixando isso bem claro, porque, às vezes, muitas pessoas assistem-nos, tanto aqui como fora, e, às vezes, mas por que você está falando isso? Nós estamos falando o que a doutrina nos ensina, é a nossa doutrina que nós vivenciamos. Então, a ressurreição e a reencarnação era uma coisa muito difícil na época de Jesus do povo judeu compreender, porque Jesus era judeu, a religião de Jesus era a religião judaica. Daí porque muitas pessoas falam, eu sigo a religião de Cristo, então você tem que estar seguindo o judaísmo, porque o cristianismo não é a religião de Cristo. O cristianismo é uma religião que veio depois do Cristo, intitulada pelos homens. Então, se você segue a religião de Cristo, você tem que seguir o judaísmo. Então, isso para o judaísmo era difícil. O que é ressurreição e o que é reencarnação? Mas por que isso era difícil para aquela comunidade? Os judeus tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Por isso, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Eles acreditavam que um homem que vive podia reviver sem se inteirarem com a precisão da maneira pela qual o fato poderia ocorrer. Então, o homem poderia ressurgir, mas eles não sabiam exatamente como é que era isso. Tinham adquirido esse conhecimento em algum lugar. Quando nós vamos à origem das coisas, nós ficamos conhecendo a história. Quando nós conhecemos a história, a gente costuma dizer assim, agora eu sei porque fulano de tal age dessa forma. Porque você conheceu a história daquela pessoa. Lembra daquele jogador que na Copa mordia todo mundo, mordia? Aquele menino foi criado na rua, era filho de um pai que abandonou a mãe, era uma empregada doméstica, sofria muito na mão dos patrões, era deixado fora da casa porque não podia entrar. Ele, para se defender na rua, porque ele era pequeno, ele tinha que morder. Aquilo ficou no consciente dele e ele cresceu achando que, para ele se defender, ele tinha que morder. E numa hora de agonia, numa hora que ele vai sentir que ele vai perder alguma coisa, o que é que ele faz? Ele morde. Então, eu compreendi a história dele quando eu entendi, eu entendi aquele ato dele, quando eu entendi a história dele. É o que nós vamos fazer hoje aqui, com relação à ressurreição e com relação à reencarnação. Então, outros povos antes do judaísmo tinham esses conceitos. Então, a gente vai partir primeiramente pelos sumérios. Os sumérios, eles criaram a cidade de Ur dos caldeus, que os sumérios fundaram a Mesopotâmia, onde lá eles criaram a cidade de Ur dos caldeus. Lá em Ur dos caldeus vai nascer o patriarca da nação judaica, que é Abraão. Foi aquele que a espiritualidade escolheu para instituir uma nação, para que Jesus viesse nela, onde havia somente um Deus único. Eles eram politeístas e procuravam viver intensamente, pois achavam que os mortos permaneciam no mundo subterrâneo e sem esperanças de uma nova vida. Não ofereciam qualquer esperança a outra vida. Então, o que eles achavam? Você morreu, acabou tudo. Era assim que os sumérios acreditavam. Inclusive, enterravam os seus mortos debaixo do chão da própria casa, do lugar que moravam. Não tinha valor nenhum, não tinha, acabou, era matéria e pronto. Quem pensava assim eram os saduceus. Os saduceus da época de Jesus não acreditavam nem em reencarnação e nem em ressurreição.
Então, você percebe que no histórico do judaísmo, lá está um povo que acredita nisso, porque quem fundou a cidade, da onde saiu o seu expoente Abraão, pensava dessa forma. Mais tarde, em 1539 a.C., a Babilônia, onde viviam os judeus, foi conquistada pelos exércitos persas. Pronto. Quem governava religiosamente os persas era Zaratustra, ou Zoroastro, que orientava os homens ao culto de Osmud, o Deus criador iluminado para as questões espirituais. Até então, o povo judeu não tinha o conceito do bem e do mal, de céu e de inferno. Veja, a história datada de 2500 a.C., 3500 a.C., até essa data, mais ou menos, final do século VI, começo do século V, não se tinha essa dualidade no judaísmo. Deus para o bem, Satanás, diabo, o nome que queira quer dar para o mal. Não existia. Tanto que alguns livros da Bíblia vão ser escritos de uma forma diferente daí para cá, do pós-exílio babilônico. Por quê? Porque eles entraram em contato com essa realidade, com essa verdade que Zaratustra trazia. Então, agora, porque no Antigo Testamento, na maioria dos livros antes dessa data, você vai ver que a referência era assim: um espírito mau da parte de Deus perturbou alguém. Deus era responsável pelo mal e pelo bem, não tinha uma entidade. Mas, a partir do exílio babilônico, em contato com a cultura persa, eles trazem para o judaísmo esse conceito, essa dualidade, Deus do bem, Deus do mal. Lá é criado o céu e o inferno. Então, um Deus que cuida das coisas espirituais está no céu, e a outra pessoa responsável pelo mal vai estar em um outro lugar, que se chama Arimã, que teria sido responsável pela criação das feras e dos seres venenosos. Então, existe ali um conflito entre dois deuses, segundo o que Zaratustra falava. Então, o Deus do bem brigava com o Deus do mal. Mas o bem vence o mal. Então, numa rebelião causada no céu por Arimã, ele se junta, se rebela contra o Deus do bem e é expulso do céu com os seus seguidores. Isso está em Isaías, quando se tem a queda dos anjos que percaram, né? Foi exatamente isso. Então, isso é trazido para a cultura judaica de uma outra forma. Isaías, conhecendo o pensamento de Zaratustra, vai contar desta forma. Então, a gente tem que entender que o povo era nômade, o povo vivia em exílio, e onde ele passava, ele angariava a cultura de onde ele passava. E foi trazido. Então, a partir daí, entra o bem e o mal na Bíblia. A gente pode ver isso de uma forma muito clara no livro de Jó. Então, a religião dos persas entendia que havia uma vida depois da morte. Um paraíso para os justos, que teriam que conviver com uma espécie, e os outros, né, e os outros teriam que conviver com uma espécie de purgatório, que seria o inferno. Aí, nessa cultura, os fariseus se identificavam. Entenderam? Os saduceus lá nos Sumérios. E os fariseus agora, com a cultura persa. Porque aí existia um bem, existia um mal, e existia um Deus que viria depois ressuscitar todas as pessoas, e haveria um julgamento, ressuscitariam todas as pessoas, que os bons seriam levados para estar com esse Deus, e o outro seria lançado nesse inferno ou nesse purgatório. Vocês entenderam? Então, os saduceus não acreditavam por conta disso, era no histórico deles, eles já estavam uma nação que não acreditava. Essas foram as primeiras, vamos dizer assim, verdades que eles acolheram. Depois, os fariseus vieram e acolheram outra verdade do povo persa. Então, o livro de Jó foi escrito após o exílio babilônico, que é lá em Jó, que a gente vê que Deus tem uma conversa com Satanás, né, e que pareciam até amigos, né, compadres. Você está vendo meu amigo Jó aí? Então ele só é teu amigo, viu, Deus? Porque você tem a mão sobre ele. Tira a sua mão sobre ele para ver se ele vai dizer que você é o Deus dele. Então, Deus haveria permitido, então, que Satanás fizesse tudo com a vida de Jó. Doença, tirasse tudo, para depois, para Jó não negá-lo. Era uma quebra de braço, né, entre Deus e Satanás. Sabendo nós sabemos que Deus é soberano, é único, não é divisível. Então, tudo isso fazia parte, e de Jó, possivelmente já era um mito
de culturas bem milenares que eles fazem uma nova interpretação e introduzem. Porque isso acontecia muito. O mito mesmo da criação já era mito de um outro povo que eles melhoraram e colocaram, então, na Gênesis. Então, a gente tem que entender essas coisas para entender como funcionavam essas coisas na época de Jesus. Então, existiam ali uns que acreditavam na ressurreição, tinha outros que não acreditavam em nada, e tinha uns que era confuso. Por quê? Porque eram dito que os profetas voltariam. Na época do Messias, antes do Messias, os profetas voltariam e estariam, então, conosco. Bom, para os profetas voltarem, eles estariam que estar encarnados. Então, o conceito de reencarnação também ali estava. Mas era muito confuso isso, né? Pensa aí, vocês agora colocando isso, como não era confuso na cabeça do povo, né? Então, o judaísmo acredita que após a morte, isso eu estou falando do judaísmo, a alma sobrevive, podendo voltar à Terra para completar a sua missão. Então, veja, se a alma pode voltar à Terra para completar a missão, é o quê? Reencarnação. Ou seja, acreditam na reencarnação, mas não reforçam bem a ideia de existir uma vida após a morte. O que acreditam é que a morte não é o fim da vida, apenas do corpo material. Olha que confusão. Para ficar mais confuso ainda, descrita como a religião das múltiplas interpretações, o judaísmo tem diversas ramificações. Uma delas acredita na reencarnação de almas em outros corpos e outras acreditam na ressurreição dos mortos, ou seja, o regresso da alma ao corpo físico. Daí porque os que acreditam em ressurreição têm essa coisa toda de manter os ossos no mesmo lugar, não misturar com outro, porque quando o Messias vier, porque eles estão esperando, então vai ressuscitar os mortos, você precisa estar com seus ossinhos tudo ali no lugarzinho certinho para Beth não ficar com a minha perna, nem eu com a mão dela e por aí vai. Vocês estão entendendo como é difícil esse contexto para o povo judeu? Existem ali várias doutrinas, várias filosofias em quem acreditar. Então, a gente acredita num que fica ali no meio, mas a gente não sabe como é que é. A gente acredita um dizendo que é a ressurreição, mas que é a encarnação, e a coisa fica confusa. Não pense que isso é algo definido por eles até hoje. Nós vamos ver no estudo de hoje. Eles ainda não têm essa dualidade, porque é uma coisa para eles difícil, muito difícil. Até porque a religião judaica não se prende muito a isso. A coisa que eles se prendem mais é o Deus uno e a observância das leis dele. O que virá depois, virá depois. Então, cada alma enviada ao mundo físico, segundo o judaísmo, com a sua própria missão individualizada para cumprir. Uma alma tem uma missão e vem ali sozinha para cumprir aquilo. Como judeus, todos temos, quem disse é um rabino, todos temos a mesma Torá, o mesmo mandamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, com as mesmas 613 mitzvot. Mitzvot é o plural da palavra mitzvah. Mitzvah no judaísmo é algo bom que você pode fazer, desde os 10 mandamentos até ajudar alguém, fazer caridade, lavar as mãos antes das refeições. Isso é um mandamento, um comando. E esse comando é que é uma mitzvah. E a junção dessas 613 mitzvah se chama mitzvot, certo? Mas cada um de nós tem o seu próprio conjunto de desafios, talentos e capacidades e mitzvot específicas que formam sua missão na vida. Faz sentido, né? Nós viemos aqui com uma missão. Primeiro, nós, de evoluirmos, de iluminarmos, temos para com o outro e estamos aqui fazendo isso. Eles acreditam nisso também. Mas eles acreditam que se nessa encarnação você não puder ter cumprido, você vai voltar para cumprir. Mas se você vai voltar para cumprir, é reencarnação, né? Às vezes a alma talvez não conclua sua missão numa única vida. Nestes casos, retorna à Terra numa única vida. Nestes casos, retorna à Terra para uma segunda vinda, para completar o trabalho. Este é o conceito do Gilgut Neshamot, que é comumente chamado de reencarnação. Isso está no site do Beit Chabad, que é um judaísmo é um judaísmo tradicional, mas que responde a essas questões dessa forma. Você vê, eu trabalhei 10 anos dentro de um Beit Chabad, um rabino ortodoxo, e ele cria nisso.
Então, para eles, olha como é que o judaísmo hoje define isso. Né? Nós temos a nossa missão, viemos, temos que cumprir o que é devido. Se não cumprirmos, vamos voltar. Eles dizem que nós não limitamos a reencarnação, eles vão limitar até a era do Messias. Porque depois da era do Messias, ninguém mais vai voltar, porque os que vieram já não vão precisar fazer mais isso, porque são espíritos melhores, e só vai esperar Messias para reinarem. Veja, bastante interessante isso, né? Então, isso também não é só de lá. Isso vem andando através dos tempos. O cristianismo primitivo também eram reencarnacionistas até o século VI antes de Cristo, ou da igreja, como Orígenes, como Clemente de Alexandria, Santo Agostinho Xangerano e tantos outros que aceitavam a reencarnação, quando no ano de 553, no Concílio de Constantinopla, foi declarado: toda preexistência, aquele que defender a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente assombrosa opinião de que elas retornam, seja nada. Não acreditem, tem que se estipar, porque isso não é verdade. O que veio por fim a esse ensino no seio da igreja, isso graças ao papel político na época do imperador Justiniano, que não aceitava a possibilidade de voltar como servo por seus atos maus e obrigou o Papa a aceitar sua verdade. 333 também, uma outra senhora, esposa do outro lá, não querendo vir com essa mácula de que havia mandado matar muitas pessoas e que poderia vir na cor negra, é reforçado e vamos tirar do cânone, vamos tirar essa história de reencarnacionismo na Bíblia. Tira do papel. Aí alguns dizem assim, mas se a reencarnação fosse algo sério, mas se a reencarnação fosse algo de Cristo, Cristo teria falado em reencarnação. É isso que eles nos colocam. Vou chegar até lá. Mas aí, no livro de Jó, ele vai escrever. Lembra que era Jó? Prosesílico, aquela dualidade do Zaratustra, aqueles conceitos vindos do Antigo Testamento mais arraigados. Então ele vai escrever. Mas quando o homem é morrido uma vez, quando seu corpo separado dele de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Olha a cabeça do Jó, né? Então, se ele veio para morrer uma vez e ele se separou do espírito, o que é feito dele? Aí ele está trazendo o conceito da imortalidade. Ele foi para algum lugar. Então, ele acredita, o Jó, que a alma sai e vai para algum lugar. Depois ele coloca. Tendo morrido uma vez, então, poderia o homem reviver de novo? Ele vai trazer o conceito da pluralidade das existências. Então, se ele vai voltar de novo, existe essa possibilidade? Então, é pluralidade. E ele diz, nessa guerra em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha maturação. E esse homem vivia num conflito muito grande. Eu vou morrer? Para onde eu vou? E o que eu vou fazer lá? E se eu vou voltar, como é que eu vou voltar? Eu volto ou não volto? Imagina. E aí é escrito o livro dele nessa agonia interior de Jó. Né? Então, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ineligíveis. E por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Então, esse princípio é a chave que deve restituir-lhe o verdadeiro sentido. Está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Então, tem que ter uma chave para isso. Vamos achar lá no finalzinho. Né? Aí chega Jesus e vai dizer, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, que foi o último profeta dentro da cultura judaica, porque o próximo seria Maomé, mas isso já é dentro do islamismo. E se quereis dar crédito, este é Elias o que havia de vir. Mas veja só o que Jesus vai falar, né? Todos os profetas profetizaram até João. João. E se você quiser dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Ou seja, João é o Elias que havia de vir. Porque não era no Antigo Testamento dito que os profetas poderiam ressuscitar? Então, João havia ressuscitado? Mas como é isso? Mas João era Elias? Como é isso? Olha que confusão de novo. Mas quem disse foi o Cristo. Então, João Batista. O João Batista.
Elias veio primeiro, Elias foi um grande profeta do judaísmo, é assim, nós temos assim, muita base do Antigo Testamento é do que Elias trouxe para a gente. Então, Elias foi um homem de muito sábio na época, né? Então, com efeito, a ressurreição supõe o retorno da vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, você olhava para João e dizia, mas se ele é Elias, como é que aconteceu isso? Em que momento ele piscaram e ele voltou, né? Como foi que isso aconteceu? Impossível, porque a gente não tem reintegração de matéria, né? Aí vai lá dizer, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, o Evangelho está nos dizendo, mas num outro corpo novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. Mas como é que eles acreditavam nisso? Nós acreditamos hoje, porque nós estamos aqui estudando, conhecemos o perispírito, conhecemos a pluralidade dos mundos, então, para nós, não é difícil a gente aceitar, mas para quem está lá, é muito difícil aceitar. Mas olha aí as provas. Nós estamos trazendo dentro do que Jesus falou, dentro do que tem na própria Bíblia. Então, imagine falar sobre reencarnação para um povo que apedrejava adúlteras na rua ou que sacrificava animais para oferecer a Deus. Imagina você falar disso. Jesus sabia que não poderia falar abertamente sobre reencarnação antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. Não iríamos. Como eles não compreenderam? Quando ele disse, Elias esse aí era o Elias que havia de vir, quem que entendeu isso? Ficou confuso, né? Mas você já pensou, como a gente costuma dizer, se você abrisse o rosário ali para você dizer tudo o que era, como é que era? Hoje, para você explicar uma teoria reencarnacionista para determinadas pessoas não é fácil. Hoje, por causa dos conceitos, por causa dos dogmas, por causa da tradição. Então, ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas não o poder suportar agora, naquele momento. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, na infância deste povo, nesse contexto, Jesus realmente não poderia ter falado de reencarnação, porque um povo que vai apedrejar ali a mulher na rua, né? Como está dizendo aqui, ou que sacrifica animais achando que Deus se agrada disso, como é que você vai falar de uma coisa tão extensa? Não poderia, ele teria que restringir como ele restringiu realmente. Mas aí chega um homem que vai trazer à tona esse tema. Mas antes, Jesus vai dizer, que dizem os homens que é o Filho do Homem, se referindo a ele, né? Aí os discípulos vão dizer, uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e esses que é Jeremias ou algum dos profetas. Veja, para você ter uma resposta dessa, você tem que acreditar que essas pessoas vêm de algum lugar e de alguma forma. Isso é Novo Testamento. São os discípulos de Jesus dizendo o que achavam, né? Acha que é João Batista, acha que é Elias, acha que é Jeremias. Aí Jesus vai perguntar sobre o Herodes. Então, o que diziam a Herodes, o tetrarca, sobre ele? Aí ele vai dizer, uns dizem que é João que ressurgiu dos mortos. Outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Lá vem de novo, eles falando que ressuscitou. Para ressuscitar, tem que vir de algum lugar também. Então, após a transfiguração, então, os discípulos lhe perguntaram, dizendo, por que, pois, dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Por que Elias tem que vir primeiro? E ele vai responder, né? Elias, que vocês aí estão confundindo comigo, com A, com B, com C, certamente há de vir, mas ele vai consertar. E restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. E eles não conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas suas mãos. Então compreenderam os discípulos de que João Batista é que eles lhe falaram. É de João Batista que ele estava falando. Que era, então, a reencarnação de Elias, o que eles esperavam. Até a maneira de viver de João Batista era muito parecida com a reencarnação de Elias. O que comia, onde vivia, como se portava, era tudo muito parecido. Então, como é que não foi falado? Foi falado agora. Nós vamos interpretar como? À luz do que acreditamos, né?
Então, aparece Nicodemos com esta dúvida também. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre fariseu. Um mestre do farisaísmo. E um mestre do farisaísmo era uma pessoa que conhecia profundamente a religião judaica, vivenciava, e ele era mestre. Para ele ser mestre, ele tinha que ser o tal. E ele vai lá e conversa com Jesus escondido. Porque ele não poderia procurar Jesus pleno dia para dizer que um fariseu, um mestre, estava lá consultando Jesus. Vê só, que disparidade, né? Então ele vai perguntar, Rabi, ele vai chamar Jesus de Rabi como mestre também. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha como ele tinha consciência da messianidade de Cristo. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era aquela pessoa que acompanhava de longe, né? Só ali no Facebook, o que acontecia, né? WhatsApp. E resolveu, então, ir lá. Aí Jesus vai dizer, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aí deu um tilt na cabeça do Nicodemos, né? Então, muitas religiões cristãs interpretam esse nascer de novo como sendo o batismo. Porque, para algumas religiões, a profissão de fé e o batismo é exatamente isso, morrer para o mundo e nascer de novo para aquela doutrina, para aquela religião. Que é um ritual de iniciação com o uso da água. Olha a água presente aí. Mas Nicodemos compreende que o sentido das palavras do Cristo não era esse. Não é disso que eu estou querendo saber, não. Eu quero saber um pouquinho mais. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha que disparidade, né? Como é que ele vai voltar? Tinha um quadro do Jô Soares que ele era a mãe, acho que era Boa Francinete o nome da mãe, que dizia assim, pensar que ela saiu de dentro de mim, né? Uma pequenininha, né? Assim a gente ainda concebe, mas hoje a gente vê aí, a Eliane vai vir na semana que vem, bem franzinazinha, mas o filho dela é desse tamanho, um mão, pensar que ele saiu dentro dela, mas não saiu assim, dessa forma que a gente está vendo, né? Então, o fariseu não teria dito voltar ao ventre materno e nascer segunda vez se o renascimento na carne não fosse uma teoria conhecida da época. Ele não teria dito. Então, o homem vai ter que entrar dentro da mãe de novo para renascer. Ele teria dito, como é isso? Tinha o conceito, mas ninguém sabia amarrar a questão, né? Contudo, Jesus volta a enfatizar sua anterior resposta. Em verdade te digo, que quem não nascer da água, segundo a interpretação espírita, corpo imerso no ventre materno, porque não é no líquido aminoático, né? Que nós ficamos, né? E do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de que eu te disser, importa-vos renascer de novo. Haroldo Dutra vai nos dizer, na tradução do Novo Testamento, que o verbo grego nascer aí seria gerado. Se alguém não for gerado de novo, diferente até de nascer, o sentido é ser parido. Gerado e parido. Não verá o reino. Ou, se você vai gerar e você vai parir, você vai nascer. Se ele está dizendo que se você não for gerado de novo, está dizendo que você vai ter que renascer. Mas, muito oportuno no Conselho de Constantinopla apagar tudo, tirar tudo, e algumas coisas ficaram e a gente vai conseguindo perceber. Então, no texto original, em grego, está escrito mais precisamente nascer de água e espírito. Não nascer da água e do espírito. Veja a diferença. Nascer de água e espírito e nascer da água e do espírito. O espírito renasce em um novo corpo biológico, que se desenvolve em ambiente aquático. Porque a água era muito presente na cultura judaica. O mundo teria nascido das águas, a água era a vida, então a água era tudo para eles. Então, nascer da água, o corpo, e do espírito é reencarnar. O que Jesus queria dizer a Nicodemos era, não é o mesmo corpo que retorna ao ventre materno, Nicodemos, mas é o espírito que necessita renascer com outro corpo para poder herdar o reino de Deus. E a gente não herda esse mundo de pluralidades quando nós passamos por esses processos reencarnatórios e vamos nos limpando, e vamos nos melhorando, e vamos ascendendo. E com a finalidade de levar um esclarecimento maior ao conflito mental do sacerdote judeu, ele continua. O que é nascido de carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito.
O nascido da carne é o nascimento natural de um corpo biológico, enquanto o que é nascido do espírito é o ser espiritual, que só pode ser criação direta de Deus, que é espírito. Mas para explicar melhor ainda, ele vai dizer lá na frente. Jesus respondendo ao doutor da lei, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito, ele vai dizer, não te maravilhes de que eu te dizer que é preciso nascer de novo. O espírito sopra aonde quer, e tu ouves a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Ou seja, nós não sabíamos de onde víamos, nós não sabíamos até a transformação da Terra. Como é que nós vamos e para onde é que nós vamos? É do Espírito. Não nos compete. É do Espírito. Nós sabemos que é reservado ao mundo espiritual, que a alma é imortal, que nós passaremos por muitos, mas nós não sabemos nem quando vamos, nem como fomos a origem lá nossa. E é o Espírito que sopra, ele vai, é dele. Mas nós sabemos de onde nós nascemos, de quem nós nascemos, quando nós nascemos, onde nós nascemos. Fica bem clara a distinção que Jesus faz entre o corpo e o espírito. A carne procede da carne, mas o espírito, nós não sabemos de onde vem. Até porque a gente vai ver na formação do espírito, princípio espiritual e tal, o espírito. Nós não temos ainda como classificar isso. É exatamente o que ele está dizendo aí. Então, não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais do judaísmo. Fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar a palavra do Cristo. Suas palavras um dia constituirão a autoridade sobre este ponto, como sobre outros muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Temos hoje uma série de cientistas estudando reencarnação, provas da reencarnação. Nós temos o Ian, que levantou quantos casos, e os seguidores estão aí provando. Reencarnação, as pessoas que contam no momento o Brian White também, que conta nesse momento, às vezes, nesses comas, né, profundos que tem, desses encontros. Então, cada dia que passa, o Hollywood está aí nos colocando a todo instante o princípio reencarnatório, né? Porque é uma realidade que está chegando a cada dia e que a gente não pode fechar os olhos. Muita gente que não acreditava hoje já acredita. Eu estive vendo aquele filme Doctor Strange, é bastante interessante. Tem umas viagens assim, né? Mas tem uma hora em que ele vê o corpo dele, em perispírito ele vê o corpo dele, lá no final também o guia dele, né? Está morrendo, ele tem uma conversa com o perispírito do guia dele. Isso é Hollywood que está trazendo para a gente. Tipo, você pode dizer, mas isso é muita viagem da cabeça. Você sabe quantas viagens tem em Hollywood sobre esse tema? Porque as pessoas começam a questionar. É só isso? Essa vida é só uma vez? A gente vem aqui. Cadê a misericórdia de Deus? O que me levou ao Espiritismo foi exatamente isso. Como é que uma pessoa entra na sua casa, dizima a sua família inteira, 3 filhos, sua mulher, e deixa só você vivo? Essa pessoa é presa numa rebelião na cadeia. Lá na cadeia, ele conhece uma religiosidade que diz a ele: você se arrependeu do que você fez, aceitar Jesus, você vai para o céu. E ele se arrepende do que ele fez. Dizimou ali 4 vidas, disse que aceitou Jesus e vai para o céu. É só isso? Ah, mas a justiça é de Deus. É só isso? E a pessoa que ficou desolada? E quem foi? Como é isso? Eu questionava isso. Que justiça é essa? Tem que ter algo. Tem que ter algo. Reencarnação é misericórdia de Deus. Como é que ele vai reaver disso que ele fez? Voltando para poder equilibrar o que ele desequilibrou. Isso é princípio reencarnatório. Isso é justiça divina. Para mim, justiça não é um Deus levar para o céu uma pessoa que fez isso só porque ele aceitou Jesus e acabou. Não entrava na minha cabeça isso. Eu só consegui entender isso quando eu conheci o Espiritismo
e todo esse processo, todo esse contexto reencarnatório. Agora eu já sei o que acontece. Quem pensa que vai e fica só no bam, 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 está completamente fora da página. Foi que eu comecei a entender e aceitar o Espiritismo a partir da misericórdia divina, como nos dando a oportunidade de reencarnarmos, não para pagar nada, mas para poder consertar aquilo que de errado nós fizemos. E que a cultura judaica vai dizer o quê? Que quando a alma vem numa reencarnação, mas que não cumpre tudo que tem que cumprir, o que faz? É dada a ela uma outra oportunidade. Você não faria com seu filho? Você não faria com seu filho? Quantas vezes nós não damos a oportunidade a filho, a cônjuge, a patrão, a empregado? Mas por que Deus faltaria com essa misericórdia conosco? É só uma maneira de ver. Então, gente, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é a chave. É a chave da reencarnação. Por quê? Para ascendermos a mundos superiores, nós temos que melhorar hoje o que somos. Pensa aí, Deus investiu tanto em nós, para nós fazermos um monte de besteira, fecharmos os olhos, jogar terra em cima da gente, minhoquinha comer, e acabou. Mais nada. Que investimento foi esse? Que vida sem propósito foi essa? Vim aqui, casei, tive filho, tive empresa, fiquei rico, fiquei pobre, parará, conheci o mundo, e pronto, é só isso? Mais nada. Muito pouco para um investimento dessa natureza. Então, tem uma coisa bastante interessante num diálogo com Pedro e com Jesus. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. João, isso eu estou falando agora, o discípulo. E que nascesse e recostara também sobre o seu peito. Deitou assim sobre Jesus. Senhor, e que perguntou, Senhor, quem é que há de te trair? Então ele estava se referindo a Jesus, ele estava enciumado, porque ele achava que Jesus tinha preferência por João. Vendo Pedro a este, João, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Porque Jesus havia perguntado a Pedro antes, Pedro, tu me amas? E ele disse, amo. Então tu apacenta as minhas ovelhas? Ele perguntou 3 vezes e Pedro ficou constrangido com aquilo. Jesus conhecia o íntimo de Pedro. Pedro se achava o bambambam e que jamais negaria a Cristo. Negou 3 vezes. Mas quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, reúne meu povo, Pedro. Cria a minha igreja, mas não nesse molde que nós conhecemos igreja. Cria a minha comunidade. Faz a minha doutrina ser conhecida. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Na hora ele não compreendeu. Aí ele foi lá enciumado e disse, e esse aí? O que será desse? Porque de mim eu vou apacentar e desse aí o que será, né? Bem nós, né? Eu vou fazer assim, mas e ela? Mas e ele? Mas você me deu isso, e a ele? Não é bem nós, né? Jesus disse-lhe, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Importa o que a você? Importa que você me siga. Se o outro vai seguir, o que o outro vai fazer, quando é que o outro vai fazer, não interessa. Segue-me. O que interessa aí é o quê? Você me seguir. Isso é o que importa. Se é espírita, se é católico, se é protestante, se é o que for, o que é importante? Pensa aí, o que é importante é seguir a Cristo. Porque é Ele que é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Como eu vou fazer isso? É como vai ficar mais cômodo para mim, como eu vou entender, como vai me responder. Eu saí de uma religião que não me respondia, me contei dentro do Espiritismo. É por aqui que eu vou. Mas o outro está lá dizendo que o dele é certo. Então vá no seu caminho. Aí Gandhi vem nos dizer uma coisa maravilhosa, falando assim, Deus não tem religião, gente. Deus é puríssima essência. Para os que têm fé nele, Deus simplesmente é. E diz, as religiões são caminhos diferentes, convergidos para o mesmo ponto, porque todo mundo quer encontrar com Deus. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Por isso que no começo eu disse, sentem-se para poder criticar a religião do outro.
Mas, com certeza, muitas vezes o Espiritismo não faria por ele o que o protestantismo fez, que é uma religião de domínio, de castração. Ele gosta de tomar todas e cair no meio da rua. Então, se você não mudar de vida, você não vai para o céu, você vai para o inferno, ele vai deixar pelo medo. Nós não fazemos assim, mas foi inválido? Não, era o que ele precisava, era o tempo dele. Era o que ele precisava, mas nós estamos a criticar. O outro está a nos criticar. Então, ele está dizendo, nós entendemos reencarnação porque nós temos condições de entender, nós estamos estudando. Não vamos querer que o outro lá fora queira, e também não temos a pretensão de pregar achando que nós somos os certos e eles os errados. Não. Vamos para Deus da forma que nós acharmos mais conveniente. Não dá mais segurança, nada dá mais segurança e firmeza do que o Evangelho vivenciado. Assim, firmemos-nos em seus ensinamentos de moral superior e estaremos preparados para que o Cristo ressurja em nós pelos frutos das nossas nações. Nós somos responsáveis pela ressurreição de Cristo todos os dias, com os nossos atos, com as nossas atitudes. Né? E fica a pergunta, o que te importa a ti? O que é que importa a você? Segue-me. Muita paz, muita luz. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia.